Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. É crucial para os principiantes entenderem que lhes são proporcionadas a depressão e a aflição a fim de que as superem. Eles podem dirigir ao Criador suas súplicas para conseguir alívio, podem estudar ou fazer boas obras. O fato de não experimentarem prazer ou vitalidade nas aspirações espirituais é governado pelo divino. Isso dá aos principiantes o livre arbítrio de chegar à conclusão de que sua falta de prazer origina-se na ausência em si mesmos das apropriadas qualidades altruístas. Portanto, o superior deve ocultar deles suas verdadeiras qualidades. Assim, devemos lembrar que a primeira etapa na percepção do espiritual é a sensação de privação espiritual. Se a parte inferior for capaz de perceber que o plano superior oculta-se devido à incongruência de qualidades dela, e ainda se essa parte inferior pedir ajuda para corrigir seu próprio egoísmo por meio de uma prece, então a parte superior se revelará parcialmente e demonstrará suas verdadeiras qualidades, que até esse momento estiveram ocultas sob o egoísmo. Como resultado, o prazer espiritual também se torna evidente. Por conseguinte, a parte inferior começa a experimentar a grandeza e o prazer espirituais sentidos pelo ser superior, que possui qualidades espirituais altruístas. Dado que a parte superior elevou suas qualidades altruístas do ponto de vista do indivíduo, o Criador o elevou assim ao meio de seu estado. Esse estado espiritual é conhecido como o menor nível espiritual da pessoa, Katnut. A parte superior, de certa maneira, eleva a parte inferior a seu próprio nível espiritual, ao revelar tanto sua grandeza quanto a grandeza das qualidades altruístas. Ao ver a magnificência do plano espiritual e o comparar com o plano material, podemos ascender espiritualmente acima de nosso mundo. Quando percebemos o nível espiritual, independente de nossa vontade, nossas qualidades egoístas transformam-se em altruístas, isto é, nas qualidades do Criador. Com o propósito de permitir que a parte inferior tome total posse do primeiro nível superior, a parte superior revela-se totalmente e todas as suas qualidades a essa parte inferior, o que significa que revela sua grandeza. Nesse ponto, a pessoa percebe a parte superior como o único soberano absoluto de todo o universo. Ao mesmo tempo, a parte inferior capta o mais alto conhecimento do propósito da criação e do domínio do superior. Torna-se evidente para a parte inferior que não há outra maneira de se conduzir, a não ser de modo prescrito pela Cabala. Portanto, a razão da parte inferior requer agora tomar uma atitude apropriada. Como resultado dessa clara percepção do Criador, a pessoa deve enfrentar a contradição entre a fé e o conhecimento, entre a linha direita e a esquerda. Tendo adquirido as qualidades altruístas, Katnut, a parte inferior prefere proceder somente por meio da fé na grandiosidade do Criador. Isso serve como um indicativo do desejo sincero de quem busca se aproximar do Criador. Porém, a revelação da grandiosidade do Criador obstrui agora, por meio da fé, o avanço do indivíduo. Em consequência,
ele deve prescindir voluntariamente do conhecimento adquirido. Quando alguém suplica proceder cegamente, confiando apenas na sua fé na magnificência do Criador, em vez de perceber seu poder e sua grandiosidade, utilizando a razão na mesma proporção de sua fé, então o Criador se vê obrigado a limitar sua revelação. Quando isso acontece, o Criador diminui a revelação de seu domínio geral, de sua onipotência e de sua luz. A tela de Hirique. Por meio desta tela, a revelação da razão superior pode ser diminuída, à linha esquerda, até o ponto no qual possa ser balanceada com a fé, que é a linha direita. A correta correlação entre a fé e o conhecimento chama-se equilíbrio espiritual ou linha média. Como indivíduos, determinamos o estado em que desejamos estar. Existindo a correta correlação entre a fé e o conhecimento, podemos atingir a perfeição. Eis a linha média. A parte do conhecimento revelado, que é a linha esquerda, que podemos usar em proporção à nossa fé, que é a linha direita, procedendo de acordo com a fé acima da razão, que é a linha média, é acrescentada às qualidades espirituais que possuíamos antes. O nível espiritual recém-adquirido é conhecido como Gadlut, grande e completo. Depois de ter alcançado por completo o primeiro nível espiritual, seremos iguais em qualidades aos do primeiro estado, o mais baixo, da escada espiritual. Como já foi mencionado, todos os estados ou degraus da escada encobrem-se entre si. Tendo alcançado o primeiro nível, pode ser que descobramos a presença de um nível mais alto dentro de nós. Usando mesmo o princípio de quando avançamos para o primeiro nível, podemos prosseguir, degrau por degrau, em direção à meta da criação, a unificação completa com o Criador, no mais alto nível. Uma parte essencial de nossa ascensão espiritual diz respeito a um processo especial que exige que, ao descobrir um mal maior dentro de nós, peçamos ao Criador nos conceder a força necessária para superá-lo. Logo receberemos essa força na forma de uma luz espiritual maior. Esse processo continua até que alcancemos o nível e o tamanho originais de nossas almas. Nesse ponto, nosso egoísmo estará completamente corrigido e banhado de luz. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.